Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos no Palácio Sotomayor, aqui bem no centro de Lisboa, prontas para uma belíssima conversa com a Maria Antónia Torres, da PwC, e vamos falar sobre diversidade e inclusão. Vamos a isto, Maria? Olá Inês, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui contigo e claro, vamos a isto, Vamos sempre. a isto. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calce os ténis, venha caminhar connosco. Deixa-me começar por apresentar de forma breve. A Maria é atualmente partner do Departamento Fiscal da PwC, é especializada na área de fusões e aquisições. Lidera internamente a área de diversidade e inclusão, também o programa interno Net Zero 2030 e coordena o programa de mentoring. É membro do Supervisory Board do Porto British School, é vice-presidente da Professional Women Network em Portugal, onde nos conhecemos e onde coordena o programa de mentoria também. É membro do Advisory Board da Formação Executiva da Universidade Católica e é também conselheira externa do Programa de Igualdade da Câmara Municipal da Maia. Belíssimo currículo. Esta bandeira da diversidade e inclusão é uma que agitas muitas vezes, interna e externamente. Queria começar por te pedir que nos definisses o que é diversidade e inclusão no mundo corporativo e porque é que é tão importante. Muito bem, então vamos a isto. Então, a diversidade é aquilo que é a palavra que nós usamos para definir aquilo que enquanto seres humanos nos distingue, não é? Portanto, enquanto seres humanos nós temos de facto características, origens, contextos diferentes e a diversidade é a humanidade, na verdade, não é? A diversidade é a totalidade da humanidade, com todas as suas diferenças. Em termos de inclusão, a definição de inclusão é aquilo que permite que todos participem de uma forma plena em sociedade. Quando tu olhas para estes dois conceitos, diversidade e inclusão, na perspectiva de uma organização, é um pouco isto, não é? Quer dizer, quando nós olhamos para uma organização como a tua ou como a minha, nós temos um conjunto de pessoas diferentes. Um conjunto de pessoas, eventualmente, de etnias diferentes, com religiões diferentes. Pessoas que tiveram, por exemplo, contextos sociais e familiares diferentes, é muito importante, é mais importante do que às vezes que se pensa. Ou pessoas que têm algum tipo de imparidade, não é? Portanto, alguma natureza. E, portanto, ou que têm idades diferentes. Ou que têm idades diferentes, também é um tema super interessante. E nesse sentido é preciso olhar para essa comunidade que temos, essa é a diversidade que nós temos dentro da nossa organização, e para que essa comunidade possa participar de forma ativa está em sociedade, e tu sabes que a vida em sociedade, uma parte importante da vida em sociedade é de facto o trabalho, para que essa comunidade possa participar ativamente na nossa vida em sociedade, é importante que todas as organizações, que todas as comunidades tenham uma cultura inclusiva. Porque, e eu acho que estes dois conceitos têm que andar um ao lado do outro, sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque não te adianta ter uma comunidade, muito diversa, se depois tu não acolhes as pessoas. Imagina, uma organização como a nossa, se depois as pessoas não têm as mesmas oportunidades de progressão, se as pessoas não têm ferramentas que lhes permitam fazer o seu trabalho com a qualidade que os outros fazem, por alguma razão. E, portanto, a cultura tem que ser inclusiva. As pessoas têm que sentir, como nós costumamos dizer aqui dentro na PwC, as pessoas têm que sentir que podem ser elas próprias todos os dias no escritório. Isto não é fácil. Isto é aspiracional. É aspiracional. Mas é esse o objetivo, é que as pessoas possam ser elas próprias no lugar onde trabalham, nas comunidades onde estão, e, obviamente, com isso, dar-lhes a oportunidade de serem cidadãos plenos. Porque, por acaso, eu li aqui há pouco há uns tempos uma coisa que me fez imenso sentido, que dizia que a inteligência, alguém dizia, eu não sei dizer quem foi, mas que a inteligência está repartida de uma forma, enfim, igual, ou seja, não é que as pessoas sejam todas inteligentes da mesma forma, mas não há, nesta zona do globo são muito inteligentes, não é? Naquela cidade são mais inteligentes, na outra não são. Há uma distribuição normal, digamos, da inteligência, mas as oportunidades não. E isso é absolutamente interessante. E é este gap
que uma estratégia de diversidade e inclusão pretende eliminar. Dá-nos exemplos do que se faz aqui, tu és responsável interna pelo projeto, dá-nos alguns exemplos práticos que possam também inspirar quem não está tão alerta para a importância destes temas. Pronto, é assim, eu diria que nós fazemos imensas coisas e se calhar começando um bocadinho a explicar, eu queria se calhar, eu não te respondi uma parte importante da tua pergunta, que era porquê é que é importante, Ok. não é? Pronto, isto é o que é, o que é importante, eu acho que é fundamental, sabes porquê? Porque hoje em dia eu sinto... Às vezes parece uma moda, não é? É uma moda, é um chavão, e toda a gente diz... Quando tu disseste para que cada pessoa possa ser quem é, pareceu-me que já me estavas a dar o porquê, que parece-me um porquê bastante relevante. Tens razão, tens razão. Uhum. Para ti, chegou, foi suficiente, não é? Sim. Pronto. Quando eu falo e falo muitas vezes sobre este tema em vários contextos, com várias pessoas diferentes, eu noto que muitas pessoas não estão Não percebem nesse registro. Uhum. Não estão nesse, isso não é suficiente. Uhum. E portanto eu gosto sempre de definir um bocadinho, ok, então, para uma organização, porque é que faz sentido eu ter uma cultura de diversidade e inclusão, e depois para a sociedade em geral, porque é que faz sentido. E numa organização, eu acho que há 3 coisas, e se viermos a pensar puro e duro negócio, 3 coisas para as quais é essencial uma cultura de diversidade e inclusão. Uma é a atração e retenção de talento, e portanto as mulheres é um clássico, não é? Em Portugal nem tanto, porque nós temos uma grande presença de mulheres no mercado de trabalho, mas sendo as mulheres metade da população, não é? Quando tu efetivamente colocas entraves, seja a entrada ou seja na produção das mulheres nas organizações, automaticamente estás a deixar uma grande parte do talento de fora. E sabemos, por exemplo, em Portugal, que em diversas áreas, vou dar um exemplo da tecnologia, nós estamos a ter, e há muito tempo que as empresas que aqui estão têm que recorrer a outros países, portanto a pessoas de outras origens, de outras etnias, para ter o talento que necessitam, por exemplo, na parte tecnológica. E, portanto, atração e retenção de talento. Mas não adianta ir buscá-los se depois não os conseguires acolher de uma forma adequada. Por outro lado, a criatividade, a inovação, a capacidade de ver diferentes ângulos do problema. Isto é uma coisa muito interessante, mas que eu nem sei... Quer dizer, acho que é um pouco óbvio também, mas enfim, é super interessante. Se eu tiver numa sala, imagina, no Conselho de Administração, um grupo de pessoas a tomar a decisão, que são todos homens, brancos, andaram todos na mesma universidade ou em 2 ou em 3 universidades semelhantes, tiveram todos o mesmo percurso de vida, qual é a probabilidade de nós termos a capacidade de ver um problema de forma muito diversa? Não há. É uma probabilidade muito baixa. E qual é o tema hoje? Porque é que eu acho que isto hoje é fundamental? Porque os problemas são extremamente complexos. Nós estamos numa fase em que os problemas são muito complexos. Por exemplo, dou-te um exemplo, todas as empresas estão neste momento a pensar em inteligência artificial, digitalização, etc. Sendo que nós temos organizações em que tipicamente são pessoas da minha geração e da tua que estão a liderar, não é? Por vezes, se calhar não somos as melhores pessoas, sozinhos não somos as melhores pessoas para tomar todas as decisões. Outro tema muito interessante é, por exemplo, as alterações sociológicas que estamos a ter hoje em dia muito relevantes e muito rápidas, não é? Que tem muito a ver com o social media, com uma série de coisas. Se tu estiveres numa empresa de B2C, por exemplo, muitos dos teus clientes, não é? Tu precisas muito bem de perceber o que é que as pessoas gostam, não é? Como é que os hábitos estão a mudar, como é que os gostos estão a mudar. E eu acho que para isso tu precisas ter, por exemplo, uma representatividade muito interessante, quer ao nível de idade, mas também se calhar ao nível até de outro tipo de contextos, não é? Dependendo de qual é o teu negócio. Portanto, tudo isto consegue-se se tu tiveres estes inputs. Senão a tua decisão vai ser a que tomavas há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Portanto, não é, e tu tiveste a preocupação de pensar diretamente no negócio. Portanto, não são coisas nice to have. São coisas que afetam verdadeiramente o negócio. Se tu não tiveres os recursos, não entenderes os teus clientes, portanto, não é de facto decorativo, não é? Eu acho que estas modas às vezes parecem decorativas, mas não são. Obrigada por essa tomada de consciência. E sabes, Inês, a perspectiva, e hoje em dia acho que isto deve ser cada vez mais intuitivo, considerando a fase em que estamos a passar, cada vez mais intuitivo para as pessoas. Mesmo as razões para termos uma política de diversidade e inclusão que tem a ver mais com o indivíduo e com a sociedade, que são sustentabilidade económica e a coesão social, e eu estava aqui a pôr a tónica na coesão social, e eu acho que hoje em dia, mesmo para as organizações, nós temos que entender que se nós não contribuirmos
para que haja paz social, para que as pessoas possam se sentir reconhecidas, para que se possam sentir enquadradas, para que se possam acordar de manhã e perceber qual é minimamente o papel que elas têm na nossa vida em sociedade. E, se não fizermos isso, também não estamos a dar o contributo que devemos dar enquanto organizações e podemos, enfim, isto é negócio. Porque sem coesão social e sem sustentabilidade social, o negócio não vai correr bem. Obviamente que não. Quer dizer, num cenário, num contexto de instabilidade, tu não vais ter o teu negócio a correr bem. E, portanto, até estes objetivos, que são menos diretos, eles afetam o negócio. Dás-nos então alguns exemplos do caminho que tem sido feito, que é um caminho, não é? É um caminho. É um caminho. É um caminho. Olha, aqui na PwC, eu comecei a liderar esta área em 2010 e, na altura, o nosso tema, ainda em Portugal se falava muito pouco sobre este aspecto, já há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, na altura nós só tratávamos o tema do género, basicamente. Portanto, o nosso grupo chamava-se PwC Woman e, portanto, nós tratávamos, enfim, tudo aquilo que era género. Entretanto, fizemos uma evolução de muitos anos, em que, enfim, tentamos sempre ter impacto, quer interno, quer fora de portas. Eu tive sempre muito essa preocupação, porque sempre vi que, obviamente, não descurando o caminho que tínhamos de fazer internamente, estes temas da diversidade e da inclusão, eles têm muito de social, têm muito contexto familiar, muitas vezes, político, e, portanto, sempre achei que não fazíamos bem o nosso trabalho se não tivéssemos também lá fora a contribuir e a dar, enfim, a tentar fazer com que as coisas evoluíssem também fora da PwC. Entretanto, nessa nossa evolução, e se calhar fazendo aqui um push forward para os dias de hoje, nós hoje em dia o que é que nós temos? Temos um grupo muito mais alargado de pessoas a trabalhar este tema e trabalhamos em 5 comitês, digamos assim. Portanto, eu dirijo 5 comitês. Um é o Comitê do Género e nós, enfim, um bocadinho parecido, ou pode parecer um bocadinho parecido com o trabalho que fazíamos em 2010, mas não é bem, é muito alargado. Hoje em dia nós trabalhamos tanto enfim, a componente das mulheres como a componente dos homens. Portanto, há muita coisa para fazer também em relação aos homens, muito a ver com a paternidade, muito a ver com outros temas, por exemplo, da relação dos homens com, às vezes, terem algumas funções familiares em que querem dizer eu vou ao médico com o meu filho, ou eu vou buscar à escola, e para eles isso é um peso enorme, porque é um peso social. Há quem pensa, não devias fazer isso, então onde é que está a tua mulher, porque é que ela não vai buscar? E, portanto, trabalhamos muitos aspectos também dos homens e mulheres, o Comitê do Género, depois temos o Comitê da Neurodiversidade e Imparidades, portanto, em que não só revemos e tentamos, enfim, fazer um conjunto de ações para as nossas pessoas com incapacidades efetivas, mas também para as pessoas que temos aqui com neurodiversidade e que, portanto, pessoas que, no fundo, veem o mundo um pouco de uma forma diferente de nós, pensam de uma forma diferente de nós, portanto, fazemos esse trabalho neste comitê. Depois temos o Comitê Cultural, como tu sabes, nós temos 4 territórios, Portugal, mas depois também 3 territórios em África, temos um conjunto de pessoas com etnias diferentes, com religiões diferentes, de origens diferentes e, portanto, no Comitê Cultural nós tentamos abarcar isto, mas também tudo o resto, na verdade. Se calhar uma pessoa que tenha tido um percurso familiar, uma origem familiar, mesmo em Portugal, muito diferente de outra, muito provavelmente ela chega aqui e a vivência que teve vai influenciar muitas coisas no seu dia-a-dia. Portanto, o Comitê Cultural é um comitê que trata todos estes temas. Fazemos muitas coisas, por exemplo, para dar uma ideia, ultimamente uma das coisas que fazemos são eventos e sessões de esclarecimento, não tanto sobre estes aspectos internos, mas sobre o que está a passar no mundo. As nossas pessoas, hoje em dia, sentimos que estão bastante impactadas e bastante, digamos, nervosas com algumas das coisas que se passam. Uma das coisas que nós tentamos fazer é, efetivamente, trazer pessoas que podem explicar algumas das situações que ocorrem no mundo neste momento. E, por outro lado, uma coisa muito gira que eles fazem, por exemplo, se calhar num contexto mais leve, eu sempre tive esta perspectiva, e acho que ela é verdadeira e é importante,
que nós, por vezes, estranhamos aquilo de que temos medo. Ou seja, quando reagimos muitas vezes contra alguma diversidade que possa existir, muitas vezes é porque desconhecemos. O desconhecimento provoca medo, o que é uma reação humana normalíssima. Portanto, uma das coisas que nós fazemos no Comitê Cultural é apostar no conhecimento. É apostar no conhecimento sobre as várias religiões. Nós fazemos atividades com as mesquitas, com as sinagogas, do ponto de vista da religião. Fazemos aqui coisas às vezes que é comida, adoro, portanto, comida do Médio Oriente, isto acontece por aqui. Portanto, uma série de coisas que permitam que, se calhar, algumas realidades que aqui em Portugal, depois em Moçambique, por exemplo, faríamos uma coisa diferente, ou em Angola fazemos coisas diferentes, mas algumas realidades que não são tão comuns para as pessoas, que elas tenham contacto com elas e com isso que elas possam ser mais inclusivas por conhecer, por terem mais empatia. Basicamente é trabalhar a empatia. Portanto, 3, 4, o nosso Comitê Shine. Portanto, o nosso Comitê Shine é o comitê da nossa comunidade LGBT. Portanto, enfim, fazemos também um conjunto de iniciativas e um conjunto de alterações de políticas que têm a ver com a nossa comunidade LGBT. Por exemplo, do ponto de vista de políticas, nós temos neste momento famílias aqui de vários formatos, não é? Famílias com vários formatos, e nem sempre a lei acomoda, apesar da nossa lei ser bastante progressista em Portugal, mas nem sempre acomoda algumas situações que nós temos aqui, não só ao nível de casamento, mas sobretudo ao nível das crianças, de adoções, subrogações, etc. E, portanto, nós tentamos que haja também uma capacidade de todas as nossas famílias, incluindo os filhos, de terem acesso ao mesmo tipo de benefícios iguais. Terem acesso a benefícios iguais, ainda que a lei não necessariamente os cubra diretamente. Portanto, e por fim, temos o Comitê dos Processos, parecendo menos interessante, é super importante, porque é o comitê que pega em propostas que os outros comitês fazem e faz com que elas sejam implementadas, nomeadamente nas nossas políticas de recursos humanos e naquilo que seja necessário. Nós temos, por exemplo, uma política de maternidade e paternidade que foi atualizada, por exemplo, com as indicações que o Comitê Shine deu relativamente a um conjunto de temas. Ou, por exemplo, o Comitê da Neurodiversidade e Pessoas com Imparidade deu relativamente a um conjunto de temas. E, portanto, enfim, vamos fazendo esta... É incrível, vocês estão, de facto, já fizeram um percurso, disseste que começaram a trabalhar... 15 anos, pronto, estão realmente nas estrelas. Digo eu, em relação à média das pessoas, seguramente haverá muito por fazer. Quantas pessoas trabalham na PwC e quantas pessoas tens assignadas a esses comitês? Imagino que não em full time, naturalmente, é como a tua vida, portanto é uma dedicação extra, mas quantas pessoas estão envolvidas nestes comitês que nos contaste? Nós temos quase 3.000 pessoas em Portugal, na PwC Portugal, nos 4 territórios, e temos mais ou menos 6, 7, não fiz as contas, não estava a contar, 6, 7 por comitê. Portanto, 6, 7, 5, 30, mais ou menos 30 pessoas envolvidas nos comitês, e depois temos um grupo de 3 pessoas, que é uma equipa de suporte, não é? Que me ajudam, comigo 4, que me ajudam um bocadinho na articulação disto tudo. Alguém 100% assignado ao assunto? Não. Nem equipa de suporte. Não. Vocês tentam... isso é propositado para que isso entre, enfim, nos processos, nos dia-a-dias e nos departamentos, ou é uma questão de recursos? Não é. Como é que eu vejo isto? Quando nós concluímos que o tema da diversidade e inclusão é sobretudo um tema de mentalidades, um tema que tem muito a ver com mentalidades, com cultura, não é? Com a nossa visão do mundo, com questões como empatia, como... O que é que acontece? Aliás, eu não sou nada a favor que este tema esteja, por exemplo, a ser tratado dentro dos recursos humanos. Acontece e muito bem. E muitas vezes é muito bem tratado, não é isso que eu estou a dizer. Mas para mim não é a maneira natural de o fazer. Para mim a maneira mais natural e mais rápida é eu ter pessoas do negócio, não é? A tratarem nos comitês vários temas. O que é que eu tenho em cada comitê? Eu tenho um sócio em cada comitê, um pelo menos, e depois tenho pessoas de várias categorias e pessoas de todas as áreas, incluindo a área interna, de todas as áreas da empresa. Portanto, no fundo, eles são não só
uma equipa de trabalho, mas são também impulsionadores e levam a mensagem, percebes? É embebido, não é? Claro, é essa claro. a vossa... Fica mais embebido e as culturas só se mudam assim, as culturas não se mudam por decreto. Por isso é que as pessoas, todas as pessoas que estão nos vários comitês quiseram ir para aquele comitê em específico e nunca ninguém é obrigado, sei lá, obviamente que não, mas a ficar, ou as pessoas têm flexibilidade, podem mudar, podem dizer, este ano não consigo estar, porque o que eu quero é de facto pessoas que tenham uma paixão por alguma razão com aquele tema e que eles no fundo sejam embaixadores do tema depois na organização como um todo e fora de portas. Por isso, quando tu tens uma estrutura muito administrativa, não no mau sentido, sim, eu mas no sentido de dizer... Por decreto, não é? Sim, ou pronto, tens um conjunto de pessoas que nos recursos humanos e tem que ser, não é? Pronto, pessoas que tratam os vários temas, e eu acho que aqui perdia um bocadinho se fosse assim. E portanto esta foi a nossa lógica, assim. 15 anos atrás, quando talvez tenhas sido tu, não sei, a puxar o tema e levar a uma reunião de bordo um tema ou alguém, quais foram os principais desafios que enfrentaram? Sim. E como é que conseguiram dar a volta e hoje estarem num sítio tão diferente? Olha, eu gosto sempre de contar esta história porque, sabes que eu gosto de histórias de heróis, mas gosto sempre das histórias do contra-herói. Não, porque heróis somos todos, mas há a outra parte, digamos, o lado de sombra de todos os heróis. Não fui eu, aliás. Quem foi a Network, portanto, a PwC, por exemplo, nos Estados Unidos já tratava o tema há muitos anos e em determinada altura houve uma indicação de nós queremos este tema a ser tratado em todos os territórios. Isto é fundamental para nós, é fundamental para as nossas pessoas, faz parte do nosso ADN e, portanto, eu quero toda a gente a tratar isso. Na altura, aqui internamente em Portugal, perguntaram-me se eu estaria disponível e portanto, aqui é o anti-herói, eu disse, não sabia o suficiente sobre o tema, honestamente, não sabia o suficiente. Foi mesmo, o quê? Exatamente porquê? Mas quem? Mas o quê? E portanto estudei. Nem pensar, eu não tinha de todo, nem o conhecimento, nem a visão, nem nada. E portanto, não era perfeitamente uma pessoa ignorante sobre este tema. Quer em experiência, quer em conhecimento. E portanto, na altura peguei, fiz aquilo que faço sempre quando não sei alguma coisa sobre alguma coisa, penso naquilo, leio uns livros, falo com pessoas que sabem mais do que eu, portanto fiz esse percurso. E esse foi o primeiro desafio no início, acho que foi, enfim, encontrar pessoas que estavam a querer levar isto para a frente. O segundo desafio, e eu acho que faz parte da evolução, o segundo desafio grande que tivemos, fora de portas e dentro de portas, foi mentalizar as pessoas, obviamente que isto é um assunto importante, não é? Eu nunca tive aqui dentro propriamente reações mas reações negativas, digamos, sobre o tema, mas isso não significa que tivesse sempre o apoio que era necessário. Essa questão que tu colocaste, que eu acho que muita gente ainda continua a colocar, isso é super importante, eu sei, mas é um tema que devíamos ter na organização. Sim, eu acho que nós ali, sei lá, nos anos, até aos anos, se calhar até ao Covid, mas um bocadinho, 2010, 2015, muitas vezes a questão era, não, ninguém está a dizer que não é importante. Claro que é importante. Claro. É óbvio para nós enquanto pessoas, mas enquanto organização, isso, não é? Senti um pouco. Enquanto organização, tens a certeza que é o nosso papel, porque eu acho que nessa fase do tempo, naquela altura, a maior parte das organizações não achavam que toda esta temática de sustentabilidade social, coesão social, etc., que fosse um tema delas. Nós agora quase que achamos intuitivo, mas daqui a 10 anos... Não... Eu acho que vocês acham que é intuitivo, fora de portas, e tu também sabes que tens vários papéis. Sim, temos vários. É zero intuitivo para a maior parte das empresas. Eu acho que isto não está ainda na agenda. O que é que tu sentes em relação a isso? Quer dizer, está na agenda. Está na agenda. Mas não sei se passou a ação. Eu sinto que depende. Pronto, ou seja, se calhar como fiz este percurso todo, eu agora... Já tens uma visão mais... Não é isso. Acho que há muitas empresas a fazer muito e coisas muito boas, mesmo em Portugal, muito bem feitas sobre isto. Ou seja, tenho aqui double feelings, porque viemos do deserto até aqui. Concordo contigo, que às vezes ainda mesmo empresas grandes em que eu esperaria que já houvesse outra sensibilidade ao tema e não há. Portanto, eu nem consigo dizer, nas grandes sim, nas pequenas não consigo dizer isso. Acho que depende muito mais de uma coisa que tem muito a ver com isto, que é com as lideranças. Quem é a pessoa, não interessa se é uma startup,
se é uma empresa pequenina, familiar, se é uma empresa média, se é uma empresa grande, depende muito da liderança. Depende muito da liderança, como tudo. Pronto. E portanto, nesse aspecto nem te consigo dizer, mas há um caminho. Mas aí era muito esse tema, isto é negócio, se calhar metemos nisso. Agora, honestamente, o último desafio que tivemos e que acabou com esta questão dos comitês, com esta estrutura que temos hoje em dia, acabou por nos levar a esta estrutura que temos hoje em dia, foi um problema interessante, que foi, a certa altura eu achei que o grupo que estava a desenvolver os temas não tínhamos diversidade suficiente. Nós não tínhamos diversidade suficiente. E disse, não, nós não podemos continuar a fazer isto assim. Nós temos super boas intenções, mas nós não conseguimos ter a perspectiva de toda a gente que nós estamos a tentar, digamos que, incluir, não é? Nesta organização, através dos comitês, nós não temos a perspectiva. Eu não sei o que é andar numa cadeira de rodas. Exato. Eu não sei o que é ter, enfim, um burnout. Eu não sei o que é ter uma doença do espectro do autismo. Não é? Eu não sei o que é ter uma criança adotiva. Eu não sei. Comecei a lista de coisas que eu não sabia, sabe? Comecei a pensar nisso. Mas há imensas coisas que eu não sei. Não posso ser eu a tomar a decisão disto tudo. E foi aí que surgiram os comitês, porque eu senti mesmo a necessidade. Eu acho que chegamos a um ponto de evolução em que nós precisamos de ter aqui as pessoas que se interessam mesmo, que sabem, que experimentaram, que sabem quais são as dificuldades, quais são os limites, quais são as necessidades. Essas pessoas têm que estar aqui a tomar as decisões e não eu, porque eu tenho uma perspectiva que espero eu que seja já bastante alargada, mas ela é limitada porque tu não consegues. Não te vou pedir para dizer as coisas, qual é o comitê mais importante, nada disso, mas imagina uma empresa que tem na liderança essa preocupação, que quer começar, qual dirias que devia ser a área que trabalhar primeiro, de todas as áreas que tu falaste? Certo. Por onde começarias se só pudesses... começar por um lado. Exatamente. Olha, uma sugestão e depois vou responder à pergunta. Eu sugeria, porque as empresas são muito diferentes, eu sugeria que a empresa analisasse as suas pessoas, não é? E o que é mais relevante? Imagina que é uma empresa, como temos muitas, empresas, por exemplo, na agricultura, ou então até com turnos, noturnos, algumas áreas hoje em dia no retalho isso também acontece, em que tens uma comunidade de imigrantes enorme. Se calhar começava por aí, não é? Se tens uma empresa em que tens, por exemplo, uma percentagem enormíssima de homens e sentes que não estás a ir buscar o talento todo, porque há ali qualquer coisa que não estás a conseguir captar mulheres, tecnologia acontece muito, se calhar começava pelo género. Ou seja, eu fazia essa análise. Sem análise, se me perguntasses o que é que tu hoje em dia, na fase de evolução que nós estamos, eu escolhia o Comitê Cultural. Porque o Comitê Cultural está muito mais próxima daquela ideia que eu tenho de que a inclusão é cada um poder ser ele próprio na organização. Então o cultural acaba por abarcar isso tudo, não é? Aquilo que nos distingue e que também nos une, em muitos casos, e portanto se calhar seria o cultural. Maria, já nos falaste da importância da liderança e do conhecimento e da empatia. E há pouco fiquei a pensar, porque nos disseste que é importante, que isto na verdade é sobre cada um poder ser quem é, livremente, no trabalho, que é grande parte da nossa vida. Mas é verdade que também as empresas têm a sua cultura e, portanto, também se unem e têm pontos, enfim, que os une e tendem a ter uns comportamentos muito parecidos, não é? A cultura também é isso. Como é que diversidade e inclusão combinam com cultura? Muito bem. É uma ótima pergunta, Inês. É uma ótima pergunta. Primeiro, eu acho que o mundo evoluiu muito. Quando tu me estás a falar de culturas organizacionais, mas claro, elas ainda existem hoje, mas quando tu me falas de culturas organizacionais que levam a comportamentos muito parecidos, isso não tem problema nenhum, exceto se nós estivermos a falar de uma coisa que, não sei se tu te lembras, mas que lembras que és da minha geração, o homem regis conta, não é? Quer dizer, ou seja, havia nos anos 80 e nos anos 90 culturas organizacionais que te obrigavam a tudo, inclusivamente a vestir de determinada forma. Hoje em dia, em alguns setores, pronto, depende do que estás a fazer, não é? Mas que te obrigavam a vestir de determinada forma e a comportar de determinada forma.
eu não sinto que isso seja, primeiro, absolutamente necessário. Não gostaria também de estar numa cultura assim, mas não sinto que isso seja absolutamente necessário para o sucesso de uma empresa. E se nós olharmos para estas gerações novas, a Z e todas as outras, se calhar as duas anteriores e as que venham aí para a frente, tu terás uma capacidade muito baixa de conseguir atrair talento e reter talento com uma cultura como a que tinhas nos anos 80 ou 90. Eu não estou a dizer que isso não acontece, mas sem querer estar a dar aqui alguns, se calhar até dando um exemplo, por exemplo, de um setor, a banca. A banca era o setor típico em que as pessoas impecavelmente sempre vestidas, gravata constantemente no balcão, onde fosse, não é? Toda a gente, havia ali uma grande padronização, eu acho. Exato. Mas mesmo a banca, e eu falo muitas vezes com pessoas com responsabilidades no setor, mesmo a banca está a ter hoje em dia que fazer uma adaptação muito grande nesse aspecto. Estas gerações não querem andar de gravata, já ninguém usa gravata, quer dizer, não querem andar de gravata. Já não querem vir ao escritório? Já não querem vir ao escritório, não querem... E, portanto, eu não estou a dizer que isto é fácil, mas também não me parece que uma cultura que obrigue a uma uniformização de tal forma que as pessoas não possam ser elas próprias, que seja adequada para os dias de hoje. Da componente do talento, pela componente do talento que acabei de dizer, e até pela componente como dizia o Taleb, não é? Pela componente antifragilidade que a gente precisa ter nas organizações. Tu tens que ter alguma capacidade de evoluir, não é? Tens que ter, face a tudo isto, a tanta situação em que nós não sabemos muito bem que decisão tomar, o que é que vai acontecer amanhã, para o ano. Nós temos que ter, de facto, uma postura muito diferente. Esta postura dos anos 80 ou 90, muito rígida, eu acho que não é em termos, e estou a falar de negócio, eu acho que ela não é adequada ao negócio nos dias de hoje. Dito isto, por isso é que é uma excelente pergunta, porque não é uma pergunta com uma resposta fácil. Dito isto, por um lado, não podemos esquecer que as empresas têm que ser eficazes e eficientes, e, portanto, quando eu digo os comportamentos, não precisamos de padronizar, mas há sempre algum nível de padronização, no sentido que tu tens que ter processos. Nós aqui, como podes imaginar, temos muito disso, não é? Tens de ter processos, tens de ter procedimentos. E, por outro lado, claro que a evolução de uma cultura é uma coisa muito difícil e perigosa. E, portanto, quando eu digo a nossa cultura, se for muito padronizada, se calhar já não está adaptada aos tempos de hoje, mas entendendo eu e muito bem que o movimento cultural de uma organização é uma coisa perigosíssima. Portanto, é como o drama que é mudar uma árvore de sítio. É literalmente, fiz assim 2 ou 3 coisas como essas em casa recentemente, e é perigosíssimo mudar uma árvore de sítio, não é? Portanto, é muito difícil a probabilidade de morrer é enorme. Portanto, a evolução da cultura é muito... Sim, eu falava da cultura, mas não a cultura tão padronizada ou tão escrita, mas é verdade que nós, com a convivência, tendemos a uniformizar alguns comportamentos na forma de vestir, na forma de falar, na forma como apresentas, nos sítios onde vais. É verdade que as empresas têm essa que não está definida, está-me a faltar a palavra, mas que não está definida, e era um bocadinho... Mas aí não tem mal nenhum, porquê? Porque aí, e eu vejo muito isso com os mais novos, é interessante teres levantado esse ponto, vejo muito com os mais novos aqui que entram, mas isso não tem tema nenhum. Imagina, nós por ano temos 400, 500 new joiners a entrar aqui, agora esse tempo, estão chegaram segunda-feira. O que é que se começa a ver? Por exemplo, ao nível do vestir, é muito engraçado, porque passado algum tempo, nós agora temos instruções, mas, por exemplo, a política da empresa qual é que é? Há algumas orientações que são muito suaves agora, nada a ver com quando eu comecei a trabalhar, de facto, muito suaves. Há algumas orientações bastante poucas e bastante suaves. Ainda assim, pela convivência, porque as pessoas chegam de vários sítios do país, de outros países, têm as suas situações de contexto económico, inclusive diferente, mas é muito interessante que, passado algum tempo, tu vês que há alguma uniformização. Mas como é que eu vejo que está tudo bem? Há essa uniformização e, de repente, há uma pessoa que foge dessa... que entrou a vestir-se de uma determinada forma e continua. E continua. E continua.
Normalmente são pessoas com estilos mais marcantes e eu adoro ver quando continuam. Porque significa que não sentiram necessidade nenhuma de mudar e conseguiram ver que podiam ser elas próprias. E isso não teve consequências. E, portanto, percebes? Acho que esse exemplo é um exemplo perfeitamente natural. Não resisto a perguntar, muitas das empresas que querem mais diversidade adotam o sistema de cotas. Qual é o teu ponto de vista sobre esse assunto? Olha, Inês, aliás, deve haver aí mas como agora tudo que dizemos e fazemos está registado em algum lado, deve haver ainda alguns registros da Maria Antónia a dizer que não era a favor das cotas. Dito isto, foi um dos pontos nos quais eu evoluí, e agora quando me perguntam eu digo que sim, que sou a favor. Passando a explicar, eu preferia um mundo em que não fossem necessárias as cotas. Porque desde o início, enquanto mulher, eu dizer eu não sou nada a favor das cotas, foi muito naquela fase inicial em que o tema era mais o género, e eu desde o início que eu consegui perceber que havia alguns malefícios deste sistema. Isto não é um sistema sem consequências negativas, as cotas. E nós temos aqui uma aplicação em Portugal já há alguns anos e consegue-se perceber uma outra situação que não é positiva e que foi gerada pelas cotas. Mas, quando pões na balança os prós e os contras dos sistemas de cotas, eles são, obviamente, positivos. Isto foi testado em vários países e em Portugal aconteceu o mesmo. Quando tu tens uma situação que estamos convencidos que ela tem que evoluir, que não há aparentemente nenhuma razão objetiva que tu consigas para que não aconteça essa evolução. E, por exemplo, estou a falar no caso das mulheres nos conselhos de administração. Eu já nem sei como é que estamos, mas, sei lá, quase 40 anos em Portugal, a saírem todos os anos sem exceção, mais mulheres das universidades, todas portuguesas, do que homens. Ok? 40 anos. Então, 40 anos não foi suficiente para essas mulheres chegarem às lideranças das organizações. Isto não é natural. Não é? Portanto, nós devíamos ter uma paridade muito maior no topo das organizações. Porque não é falta de talento. Como tu sabes, muitas mulheres nas universidades, muito boas alunas, muitas mulheres assim, há aqui qualquer coisa que distorce a realidade. São 40 anos. Não podemos dizer sequer, só nos últimos 10, se calhar ainda estão. Não, são 40 anos. Deviam ser CEOs, deviam estar no conselho de administração, deviam ser administradores, deviam ser gerentes, deviam ter muito mais as suas próprias empresas. Não é? Isso não acontece. E, portanto, para se mudar uma coisa que é pequena, que foi pequena, que pronto, enfim, foi nas empresas cotadas, etc., mas que eu acho que teve até algum efeito positivo também em outras empresas que não estariam obrigadas a cumprir, teve que se pôr as cotas, não íamos lá. E está estudado que as mulheres, para alcançar, isto é uma coisa, não é Portugal, é mundial, mas para alcançar a igualdade no mercado de trabalho, estamos a falar de 100 anos. Não é para os nossos filhos, 100 anos. Como é que é possível? Como é que é possível? Por acaso, lembro-me que isso foi apresentado num evento da PWN, onde nos conhecemos e da qual tu fazes parte do board, e é escandaloso, de facto. É escandaloso, ou seja, isto, em Portugal, acho que a questão das mulheres é a questão que nós tratamos mais, noutros países foram feitas experiências similares, relativamente a outro tipo de temas, e efetivamente foi a solução. Por exemplo, as pessoas às vezes pensam só género, raça, etc., mas há experiências feitas com pequenas empresas. Por exemplo, obrigar as grandes empresas a terem uma percentagem de fornecedores que são pequenas empresas, no sentido de dinamizar a economia. Há várias coisas que dentro deste espírito um espírito de coesão social, de sustentabilidade económica, etc., que se pode fazer, que são super interessantes. E todas essas experiências que se fizeram, chegou-se à conclusão que as cotas funcionam. As empresas são obrigadas a fazem, logo o mundo avança. Agora, se me perguntas se é o modelo ideal, não. O modelo ideal é o natural. Seria uma evolução natural, mas ela não acontece. Esse modelo das cotas, eu estou contigo, é exatamente a mesma opinião, porque depois vemos mulheres a assumirem cargos de liderança e ouvimos no corredor o típico comentário: está lá porque é mulher, não é? Tem que fazer a cota. E isto dói muito também quando estamos a tentar mudar. Eu acho que realmente o género não nos deve definir. Sim. Esse é um mundo ideal, mas quando não há mundo ideal é melhor regular, para que as coisas comecem a acontecer. E acho que as mulheres também têm que saber defender a sua posição quando estão
quando estão nessa situação. Dito isto, eu sou um bocadinho às vezes agreste nas minhas respostas a essas situações. Aqui há tempos estava a fazer era um congresso internacional, pediram para ir lá falar, etc. E uma senhora polaca, dizia, mas na nossa empresa correu super mal, porque por causa de, enfim, queríamos ter uma senhora no Conselho de Administração e escolhemos uma senhora, aquilo correu muito mal e, portanto, agora estamos, porque a senhora não era competente. E eu perguntei, mas olha, nunca vi homens incompetentes em Conselhos de Administração? É que eu vi muitos. Não percebo qual é o drama. Escolheram uma pessoa, um ser humano, e o ser humano não era competente. Excelente. Façam o que costumam fazer quando... que provavelmente é mantê-la. Mas isso, a ver pelas minhas experiências noutras situações. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma certa defesa desse tema. Sim. E depois, há outra questão muito ligada a essa, que eu ouço muitas vezes e que já debati também em público, com alguma intensidade, que é dizer, e a meritocracia? A meritocracia não é isto. A meritocracia é pessoas que estejam na mesma situação, não é? Quando o jogo é igual para todos, aí entra a meritocracia. Em todas estas situações em que nós estamos a dizer, não é? Se eu tiver, cá está, que subir aos Himalaias sem mochila, ou ter que levar a minha mochila e a mochila do outro, não é? E depois chegamos lá, isto não é meritocracia. Isto não é meritocracia. Meritocracia tem que ser algo que nós conseguimos efetivamente aplicar quando as pessoas estão na mesma situação de partida. E, portanto, a meritocracia também não é um argumento que seja aplicável nesta matéria. Mas sim, há aqui muito caminho a fazer. Mentalidades, muito caminho a fazer. Sim, eu acho que a tónica que tu colocas no conhecimento, porque o conhecimento traz proximidade, não é? O que não é estranho, o que é estranho afasta-nos e, portanto, saber e ter vivido às vezes na pele pode-nos ajudar a ter essa empatia. Quais são as métricas que vocês seguem para avaliar o progresso do trabalho que têm feito aqui internamente na PwC? Para o que aqui olhas de tempos a tempos? Olha, temos aqui duas, por exemplo, no caso do género, olhamos todos os anos. Ok. Não é? Gaps salariais, número de mulheres, quando saem, em que momento da hierarquia é que saem, quantas estão a sair, quantas estamos a recrutar. Portanto, noutros grupos é muito difícil fazer isto por causa da legislação portuguesa. Ou seja, a legislação portuguesa não nos permite, eu sei quantas mulheres eu tenho na organização, certo? A legislação portuguesa não me permite, noutras situações, quantificar. Eu não posso perguntar às pessoas. Olha, de que religião és, etc. Que religião és, qual é a tua orientação sexual? Claro. Não posso. Nada, basicamente não podes perguntar efetivamente nada. Se calhar às vezes podes saber, porque enfim, mas na diversidade nós tentamos não cair naquele erro de olhar para a pessoa, não é? E tentar perceber qual é a etnia, etc. Portanto, e não podes perguntar. E, portanto, enquanto que nas mulheres nós temos métricas mais concretas, há aqui uma grande batalha, e eu falo muito com outras organizações, temos empresas em Portugal que estão muito avançadas nestas matérias, e muitas vezes fazemos aqui algumas conversas precisamente para tentar ver como é que se consegue ir fazendo uma medição. Agora, não sendo KPIs, não é? Eu acho que tu acabas por conseguir, por exemplo, nós anualmente, nós temos um Global People Survey que fazemos às nossas pessoas, e algumas das perguntas têm a ver com diversidade e inclusão. Perguntamos se elas se sentem acolhidas na organização, se sentem que podem ser elas próprias, se sentem que temos diversidade suficiente na organização, etc. São perguntas que não são específicas, enfim, de um grupo concreto, mas que... E aí temos vindo a ver uma evolução muito positiva. E, portanto, eu admito, mas não conseguimos fazer KPIs direcionados. Imagina, a comunidade Shine, nós gostávamos saber os nossos membros, bem, quantos são, mas sobretudo se a nossa comunidade Shine, por exemplo, está a progredir ao longo da estrutura ou se nós temos aqui algum tipo de barreiras. Mas eu não consigo porque eu não posso... Não estão identificados. As pessoas não estão identificadas. Maria, qual é o teu sonho para esta área de diversidade e inclusão, pensando não só na empresa que representas e nas associações onde estás, mas para a sociedade em geral? Isto é perfeito quando? Olha, isto é perfeito quando não tivermos que
ter estas políticas. Quando nós não tivermos... Sabes que há uma contradição enorme no trabalho que nós fazemos. Eu acho que a primeira contradição foi aquela que eu te disse, que era não tínhamos diversidade suficiente e agora criamos estes comitês. Mas nos comitês e neste trabalho há uma contradição muito grande, que é colocar as pessoas em boxes. Não é? Dizer, E não há outra maneira de fazer o trabalho nesta fase, mas o meu sonho é não ter nada disto e cada pessoa é uma pessoa. Porque mesmo dentro de maiorias, todos nós somos diferentes. As mulheres não são nenhum grupo homogéneo, não é? Nem sim, pouco ou mais ou menos. Nós somos humanos, cada um tem as suas questões, as suas diferenças, os seus pontos de vista. E, portanto, o meu sonho é quando isto terminar. O teu sonho é morrer de sucesso, não é? Acabou e já nem é preciso, a equipa de diversidade e inclusão. Maria, obrigada. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Obrigada pelas tuas partilhas e inspiração. Terminamos sempre os nossos episódios a perguntar com quem farias uma walking meeting? Olha, faria com muita gente, mas assim, escolhendo uma pessoa, se calhar fazia com o meu filósofo, que ainda está vivo, o meu filósofo favorito, que se chama Byung-Chul Han, e que é sul-coreano, e que escreve uns livros fabulosos. Aconselho um que ele tem para aí 2 anos, que é O Espírito da Esperança. Acho que super importante para os dias de hoje, para sobrevivermos a tudo isto. Muito bem. Muito obrigada, Maria, e terminamos assim o 36º episódio do podcast Walking Meeting, hoje com a Maria Antónia Torres, da PwC, a falar sobre diversidade e inclusão. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenha ouvido ténis calçados e a caminhar connosco. Até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.